Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Assista esse vídeo até o final, tanto você que tem empresa, tem um negócio ou que não tem, para aprender. Pois saiba que o dono da empresa, o dono do negócio, ele precisa do prolabore, que é o salário do dono, né? E entenda que lucro não é a parte do dono. É um erro considerar que lucro é a parte que cabe aos donos da empresa. Segundo a dinâmica da continuidade, o reinvestimento contínuo de parte dos lucros é uma forma de garantir a execução dos planos de crescimento e também gerar uma espiral de prosperidade crescente. Na fase inicial da vida de uma empresa, é bastante razoável e recomendável que os lucros gerados sejam reinvestidos no próprio negócio, de maneira a acelerar seu crescimento. A decisão de quando tirar do caixa da empresa para remunerar seus proprietários deve ser tomada com base em planos claramente estabelecidos. O primeiro aspecto a ser discutido é a diferenciação entre prolabore e remuneração do capital investido pelo sócio. Então, o prolabore consiste no salário do dono, pelo fato de ele trabalhar na sociedade. Imagine que você decida montar uma franquia de um restaurante. Você considera uma retirada mensal de 10 mil razoável? Antes de responder essa pergunta, outras dúvidas devem ser esclarecidas. Por exemplo, se o proprietário trabalha ou não na empresa. Se o proprietário não trabalhar na empresa, isso significa que os 10 mil mensais de retirada não correspondem ao prolabore, mas sim à remuneração do capital investido. Contudo, se o proprietário trabalhar no negócio, a retirada mensal de 10 mil inclui prolabore e a remuneração do capital investido. Portanto, antes mesmo de montar o negócio, é preciso decidir se você, como proprietário, vai ou não trabalhar na empresa. Se você não trabalhar na empresa, terá de contratar alguém que o faça, e essa contratação gerará um gasto adicional. Caso você trabalhe na empresa, é importante decidir antecipadamente o valor do seu prolabore, ou seja, que é o salário do dono. Considere como prolabore o valor que você gastaria ao contratar um bom gestor para dirigir a empresa. No exemplo anterior, se seu prolabore for de 6 mil e sua retirada for de 10 mil, isso significa que a remuneração mensal sobre o capital investido é de 4 mil. Infelizmente, é comum encontrar muitos pequenos ou médios empreendedores que não sabem diferenciar uma coisa da outra, ou seja, diferenciar prolabore e remuneração do capital investido. Saiba diferenciar prolabore de remuneração do capital investido. Particularmente aqueles que adquiriram franquias, muitas vezes o argumento de venda do franqueador é: invista seu dinheiro e tenha uma taxa de retorno mensal de 5%. Você não encontrará essa oportunidade em outros negócios. Pode até ser que a promessa seja verdadeira, embora pouco provável. Algumas perguntas devem ser formuladas àqueles que prometem 5% de retorno mensal sobre o capital investido. Tenha cuidado com isso. Esse percentual de 5% supõe que o dono da franquia terá de trabalhar no negócio. Se a resposta para a pergunta for afirmativa, a próxima pergunta será: esse percentual de 5% considerou qual será o prolabore mensal para o dono da franquia? Na maioria dos casos, quando se diz que o empreendimento gera 5% ao mês para o dono do negócio, mistura-se retorno sobre o capital investido com prolabore. Considere uma franquia que exija investimento total de 200 mil, com uma promessa falsa de retorno de 6% ao mês, o que significa que 12 mil mensais, pressupõe-se que o dono tenha de trabalhar e exija prolabore de 8 mil mensais. Restam 4 mil de remuneração do capital investido. Assim, a próxima pergunta é: será que 4 mil remuneram adequadamente um capital de 200 mil a uma taxa de 2% ao mês? Se sua resposta for afirmativa, considere os seguintes pontos. Suponha que atualmente com 200 mil seja possível obter um banco de primeira linha mais de 2 mil por mês em rendimentos com um principal de 200 mil preservado. Isto é, a qualquer momento é possível dispor dos 200 mil investidos no banco. Se alternativamente investirmos 200 mil no negócio,
teremos 4.000 de remuneração mensal pelo capital investido. Contudo, os 200.000 não terão sido preservados, isto é, não sabemos se poderemos vender o negócio ou o ativo do negócio por 200.000. Esse é um risco a ser remunerado. Será que os 4.000 são suficientes para pagar o risco que se corre? Para responder essa pergunta, você precisa conhecer as técnicas de valor presente líquido, o VPL, e a taxa interna de retorno, que é o TIR, que discutirei mais adiante em outro vídeo, quem sabe. Um agravante das decisões relacionadas à distribuição do lucro é a falta de conhecimento adequado do negócio, geralmente em função da existência de uma contabilidade precária. Para saber quanto do lucro pode ser distribuído e quanto deve ser investido, é importante reconhecer que nem sempre todos os gastos da empresa são visíveis ao gestor. Somente com uma contabilidade eficiente aparecerão gastos que não se traduzem em saídas de caixa, como depreciações de itens do ativo e amortizações de direitos, a perda de valor decorrente do seu consumo. Por falta de conhecimento, custos ocultos. Isso mesmo, por falta de conhecimento de custos ocultos. É comum que empresários usufruam de um lucro que, na verdade, não têm, pois estão deixando de provisionar recursos fundamentais para a futura reposição de itens do ativo que se tornam obsoletos ou deixam de existir. A atividade da empresa deve gerar riquezas que devem levar ao seu crescimento. A ideia, a atividade da empresa, novos projetos, atividade da empresa, geração de riqueza e geração de mais riqueza e então crescimento. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dê like, se inscreva, compartilhe, ajude o canal a crescer, né? A fortalecer o canal e ajude também a espalhar conhecimento. E não se gabe quem se cinge, como aquele que vitorioso se decide. Sucesso para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!